bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro TCC. Hoje chegamos ao nosso 19º encontro. Vamos falar sobre técnicas adicionais na terapia cognitivo-comportamental. Como assim? Bom, nós sabemos e temos acompanhado ao longo do livro que a terapia cognitivo-comportamental tem entre as suas principais estratégias a reestruturação cognitiva, onde podemos usar diferentes e diversas técnicas cognitivas associadas aos experimentos comportamentais que podem potencializar o efeito desta reestruturação cognitiva, né? A eficácia dessa reestruturação cognitiva. Mas sabemos também que a partir da avaliação da demanda do paciente, é possível planejar o tratamento e contar com diversas outras estratégias além da reestruturação cognitiva. Como nós sabemos, um dos princípios da terapia cognitivo-comportamental é adaptar o tratamento ao indivíduo. Então, como eu sempre faço, eu desafio vocês a sempre desenvolver o raciocínio clínico, ou seja, entender a necessidade daquele paciente. E conhecer as estratégias que a TCC trabalha nos possibilita individualizar ainda mais o tratamento, porque aí nós vamos perceber exatamente a necessidade daquele paciente e olharemos as ferramentas disponíveis em termos de estratégias para elaborar o melhor plano de tratamento para cada paciente, certo? Então, por isso que é fundamental conhecer as estratégias. Né? Então, desde o plano da avaliação, nós precisamos identificar as necessidades que vão apontar para a escolha da melhor estratégia naquele momento, contando com a hierarquia dos problemas, a definição das pautas. Nós vamos fazer com que a execução das estratégias seja feita de forma personalizada. Tá? Então, como nós vimos, e no capítulo 19, a Judite começa falando sobre as diferentes técnicas que foram vistas ao longo do livro, mas principalmente focada dentro da estratégia de reestruturação cognitiva, claro, potencializada pelos experimentos comportamentais, como eu falei, mas ao longo do livro ela trouxe outras estratégias também, como nós vimos no capítulo sobre a integração da TCC com mindfulness, né, com estratégias da mindfulness, e assim como nós temos outras técnicas, estratégias disponíveis para o manejo, e é disso que esse capítulo fala. Então, além da reestruturação cognitiva, a Judite começa falando sobre a estratégia da regulação emocional. E ela começa tratando de um dos princípios filosóficos da TCC, que é justamente esclarecer que a TCC não considera que nós temos que eliminar as emoções negativas. Tá? É importante que o terapeuta tenha claro isso para que não direcione o seu tratamento no combate às emoções negativas. Por exemplo, o paciente relata que está mal, que sentiu um desconforto emocional. Então, o planejamento do tratamento é elaborado e insistido até que ele não se sinta mais mal. Então, isso tem um certo equívoco, porque a nossa função não é eliminar as emoções negativas. Pelo contrário, é possibilitar que o paciente possa encontrar formas de manejar essas emoções e muitas vezes é necessário aprender a tolerar esse desconforto emocional, até que outras estratégias, por exemplo, de resolução de problemas, venham a minimizar esse desconforto emocional. E é justamente esse exemplo que a Judite traz sobre ela mesma. Quando ela percebe que está chateada, irritada, então ela pensa que imediatamente este é um alerta para que algum problema precisa de resolução. E então, se ela conclui que aquele problema que a emoção negativa está apontando não tem solução, então que ela compreende que naquele momento ela pode aprender a tolerar um pouco aquela emoção negativa até que haja um desenrolar da história e então seja possível solucionar aquilo.
tá? Então, isso é muito importante para a gente não ficar forçando o paciente a mudar de um estado negativo para outro que ele não sinta nada, porque isso é fadado à frustração. O paciente ele nunca estará sempre bem, né? Minha meta é estar sempre bem. Quando eu me sinto mal, eu me sinto frustrado, estou achando que a terapia não está funcionando, e às vezes o terapeuta cai nessa armadilha também, por achar que também não está funcionando, porque veja, nossa, semana passada ele estava bem, essa semana ele não está tão bem, então não tem algo que não está funcionando. Então o alerta da Judite é sempre esse, sempre conceitualizar a emoção negativa, a fim de verificar dentro do modelo cognitivo se existe alguma outra relação com a situação, os pensamentos e os comportamentos do paciente. Nós sabemos que existem diversas técnicas dentro dessa estratégia de regulação emocional. O Robert Leahy tem um livro específico de regulação emocional em psicoterapia, onde ele descreve a importância desde a nomeação, a identificação das emoções, técnicas que também ajudem o paciente a identificar o que são emoções, o que são pensamentos, o que são fatos e como ele pode aprender a manejar esses fatores. A importância também de diferenciar o que eu sinto do que eu faço entre emoção e ação. Essa é uma das técnicas importantes para ajudar o paciente a lidar com a impulsividade, por exemplo. Ele não precisa agir imediatamente ao sentir a emoção negativa, mas ele pode aprender a tolerar um pouco esse desconforto, sabendo que aquela emoção negativa ela não é tão perigosa assim, quanto às vezes inicialmente aparenta ser, né? Mas que ele pode tolerar um pouco aquele desconforto e pensar sobre as melhores decisões e a resolução do problema a ser dado ali. Então, existem diversas técnicas dentro da estratégia de regulação emocional, que é uma das mais importantes, junto com a reestruturação cognitiva que nós vimos até agora também. A próxima estratégia que a Judite traz é a do relaxamento. Nós sabemos que essa estratégia é muito utilizada em diferentes quadros, como da ansiedade, como TEPT, como TOC, quadros onde há necessidade de regulação emocional, transtorno de pânico também. Esta técnica é muito versátil, essa estratégia é muito versátil e conta com diferentes técnicas. Então, o treino de relaxamento respiratório, por exemplo, que conta com a respiração diafragmática. Também o treino muscular progressivo, onde o paciente aprende através da contração e do relaxamento de diferentes grupos musculares a perceber quando existe uma tensão muscular e a promover esse relaxamento a partir de uma percepção de uma atenção voltada para o seu corpo e para a sensação de relaxamento também. Essa é uma estratégia muito útil quando combinada, por exemplo, na dessensibilização sistemática, no alívio da ansiedade gerada por uma fobia, por exemplo, por um medo muito intenso, onde é necessário criar uma hierarquia de passos a atingir um objetivo, e entre esses passos promovemos o treino de relaxamento, para que o paciente consiga associar aquela habituação que está acontecendo ali, da situação com o estímulo fóbico, há uma sensação de relaxamento também. Então, essa é uma técnica muito conhecida, uma estratégia muito conhecida que precisa ser de domínio de todos os terapeutas cognitivos. A próxima estratégia, então, vimos até agora, né? Já estávamos vendo a reestruturação cognitiva, os experimentos comportamentais, as estratégias de mindfulness associadas a TCC. Aí vimos agora no capítulo regulação emocional, relaxamento, e agora a próxima estratégia é o treino de habilidades. E aqui no capítulo, a Judite propõe de uma forma ampla que seja avaliado durante o processo se existem alguns problemas cuja resolução dependeria do treino de alguma habilidade do paciente naquele momento. E ela exemplifica aqui algumas habilidades referentes
a comunicação, a parentalidade, por exemplo, relação pais e filhos, né, efetiva, entrevista de emprego, orçamento, gestão do tempo, da casa, organização, relacionamentos também, habilidades sociais de uma forma geral. É claro que às vezes o paciente vai precisar buscar um conhecimento externo para treinar aquela habilidade, por exemplo, a gestão financeira. Mas quando ali no setting terapêutico nós identificamos a necessidade deste treino de habilidades, a própria pauta da terapia pode ser como proceder para alcançar esse treinamento. Então, que passos ele dará até que ele consiga desenvolver esta habilidade, tá? Mais uma estratégia, solução de problemas. Gente, essa é uma estratégia que ela é muito, muito versátil, porque ela vem de encontro justamente àquelas situações onde o paciente acaba patinando em algumas queixas, e aí você acaba trabalhando repercussões psicológicas, as crenças, a regulação emocional, mas por vezes ele não consegue resolver aquele problema efetivo e a demanda emocional permanece gerando sofrimento para o paciente. Então, a solução de problemas, ela vem ajudar o paciente tanto a identificar, especificar um problema. Muitas vezes ele vem assim com um desconforto emocional, com a cabeça cheia, assim, eu tenho tanta coisa para resolver. E aí, como é comum, quadros pessimistas e negativos acabam generalizados para todas as áreas da vida do paciente. Ele não tem dificuldade de especificar, mas o que você precisa fazer para resolver? E essa estratégia de solução de problemas vai caminhar com o paciente justamente por essas etapas. O paciente vai aprender a especificar o problema, a partir disso vai elaborar soluções. A partir dessa lista de soluções, ele vai aprender a implementar essas soluções, que caminhos ele precisa percorrer para resolver, e vai também avaliar a eficácia do problema resolvido, da solução proposta, se foi benéfico ou não, se atingiu o objetivo ou não, e eventualmente que reparos ele precisa fazer. Então essa estratégia ela é muito útil e ela vem compor alterações muitas vezes no ambiente que o paciente vive, e isso pode potencializar as outras estratégias que estarão sendo trabalhadas juntas, como a reestruturação cognitiva, por exemplo, a própria regulação emocional, porque existe uma modificação do ambiente que o paciente vive. E aí, dentro desse tópico da estratégia da solução de problemas, a Judite pontua que pode ser que tenham problemas que não possam ser resolvidos, que não tem como ser resolvidos. E ela propõe, então, ela conta que com o Weibe ela utilizou essa estratégia, que ela colocou entre aspas, que é a estratégia do tudo bem, né? Que significa basicamente assim, olha, eu não gosto dessa situação ou desse problema, mas nesse momento eu não tenho nada que possa ser feito para resolver. Então é como se houvesse uma aceitação. Então eu entendo o desconforto gerado por aquela situação e vou aprender a lidar com essa emoção negativa. Se existe um sofrimento próprio da situação, onde eu não posso interferir nesse momento, então eu vou lidar com o sofrimento ligado com a minha forma de lidar com essa situação. Entende que são duas dores diferentes? Aquela que é pertinente da situação, e nem sempre nós temos como mover isso, às vezes está fora do nosso alcance. Mas nós temos como mover a dor, entre aspas, né, o desconforto emocional, gerado pela nossa forma de lidar com essa dor. Então, às vezes, a resolução de problemas acaba caindo nesse sentido também. Nem sempre existe uma solução para aquele momento que o paciente está vivenciando. Então, juntos em terapia, nós vamos manejar como o paciente vai lidar com esse problema, tá? Outra estratégia,
muito relevante é a tomada de decisões. Tem pacientes que buscam a terapia para requerer do terapeuta uma decisão sobre o que eles devem fazer, que caminho eles devem andar. E é aí que nós vamos propor, junto com as demais, essa estratégia da tomada de decisões, que vai fazer justamente com que o paciente avalie as vantagens e as desvantagens, os custos e os benefícios de cada uma das alternativas propostas ali. E aí ela traz no livro aqui, quero mostrar para vocês, um modelinho. Então a gente pode fazer dessa forma gráfica, visual para o paciente, avaliar então as vantagens e desvantagens da primeira alternativa e vantagens e desvantagens da alternativa B aí, da decisão dele. E a partir dessa listagem, vejam que alguns números aqui, por exemplo, nesse primeiro quadrante, o 3, o 4 e o 5 estão em negrito aqui o número, né? No segundo quadrante, o 3. O que seria isso? Então, depois do paciente conseguir relatar aqui na lista, você pode pedir para que ele destaque quais aspectos dentro de cada um desses quadrantes são os mais relevantes para ele, às vezes o que está relacionado aos seus valores, aquilo que ele tem como aspiração também, o que ele deseja cultivar, manter na sua vida. E aí fica mais fácil de ponderar em qual das decisões estão contidas o maior número de alternativas que favoreçam os seus valores e as suas aspirações, aquilo que tem mais peso para ele. Então, essa é uma forma gráfica de lidarmos com a tomada de decisões, que muitas vezes o paciente faz isso mentalmente só, né? De pensar nas alternativas, mas essa organização facilita bastante para ele, certo? Próxima estratégia adicional que a Judith propõe é a indicação de tarefas gradativas e a analogia da escada. Muitos pacientes, eles vêm, às vezes, até decepcionados, desacreditados, sem esperança, porque eles possuem um objetivo que parece muito distante, muito longe de acontecer. E, frente a tantas dificuldades, eles podem ficar desmotivados e sem ação. Mas pode ser também com soluções que eles precisam ter de situações mais cotidianas, mas muitas vezes o próprio quadro, por exemplo, o quadro de depressão, quadro que impossibilita a visualização mais otimista das etapas do planejamento, nós podemos utilizar essa estratégia, onde nós vamos pegar então um grande objetivo e, junto com o paciente, quebrá-lo em pequenos pedaços, ou, como ela propõe aqui, em pequenos degraus dessa escada, e aí estabelecemos qual o próximo passo dentro desses degraus, dessa escada, que o paciente precisa executar. Tá? Claro, etapas que sejam possíveis, acessíveis, né? Vou mostrar um exemplo aqui do livro para vocês. Então, o paciente, aqui o exemplo que ela deu da Maria, ela queria mudar de casa. Então, ela precisaria tomar providências em relação à sua mudança. Então, as providências, vejam que passam desde conversar com a minha vizinha sobre mudar, desde a ideia que ela teve, até calcular quanto que ela pode pagar de aluguel, procurar pelo apartamento. Então, cada medida que é necessária, mas que muitas vezes é procrastinada pelo paciente, justamente por ele não ter condições de fazer essa organização, de pensar dessa forma. Então, essa é mais uma estratégia que pode ser usada aí em diferentes demandas dos nossos pacientes. A próxima técnica adicional que a Judith propõe, eu acho que é uma estratégia porque ela tem diversas técnicas inseridas, é a de exposição. A estratégia de exposição, ela é extremamente usada em diferentes quadros, principalmente transtornos relacionados a traumas e estresse, também o toque, também em fobias e diferentes quadros que necessitem ansiedade social, por exemplo,
com que o paciente tenha ações de enfrentamento do seu medo, da sua preocupação, da sua ansiedade. E essa exposição ela pode ser feita de diferentes formas. Algumas das técnicas mais utilizadas é a de exposição prolongada, que é chamada, onde nós preconizamos que o paciente repita entre as sessões. Então, nós podemos iniciar na sessão e pode ser feito inicialmente, por exemplo, através de imaginação, depois de medidas ao vivo, como nós chamamos, com contato direto com aquele estímulo ansiogênico, né, ou de medo, e o paciente vai passar um certo tempo, de 3 a 5 minutos, por exemplo, na exposição imaginativa, para que haja uma habituação, ou seja, ele vai já ter sido instruído que naquele momento pode ser que venha a existir um pico de ansiedade durante a execução da técnica, mas que ele aprenda, e isso já vai ter sido trabalhado na psicoeducação, que essa ansiedade ela vai atingir um pico e depois ela tende a retroceder, e que ele então vai aprender a diferenciar a sua emoção daquele estímulo, vai saber que a partir do momento que começa a ocorrer o processo de habituação, a ansiedade não é percebida mais tão fortemente, mas ele se mantém em contato com aquilo que antes era um estímulo ansiogênico para ele. E aí é possível, depois dessa habituação, passar para o próximo passo, ou dentro de períodos curtos de tempo, então entre as sessões. Quanto mais vezes o paciente fizer essa exposição ao estímulo fóbico, ou de medo, ou de preocupação, que ele possa praticar isso por vezes repetidas e por mais tempo também, tá? A técnica da exposição, ela é importante que seja associada com a psicoeducação, para que o paciente entenda como vai se dar a aplicação dessa estratégia, justamente por esse fato que eu mencionei, porque pode ser que exista um pico de ansiedade de início até que ele perceba a emoção desconfortável regredindo. Então, ela é indicada também para pacientes que já têm um certo nível de compreensão da psicoeducação também, que estejam dispostos, abertos a isso e principalmente dispostos a perceber como manejar esse desconforto emocional, sabendo que ela vai retroceder na sequência também, certo? Outra estratégia que a Judite propõe é a da dramatização. E nós sabemos que essa técnica é utilizada principalmente, por exemplo, no treino de habilidades sociais, quando o paciente tem também ansiedade social. Enfim, qualquer situação onde o paciente irá apresentar, por exemplo, uma atuação, um desempenho, um desafio, e que ele pode, junto com o terapeuta antes, prever um pouco, ensaiar um pouco sobre a sua performance naquela situação que virá. Então, a dramatização ela serve tanto como estratégia de preparo para exposições, mas como também de treino para habilidades, como também de dramatização no sentido de promover reestruturação cognitiva, quando a gente pede para que se inverta um papel, por exemplo, para que o paciente possa falar como se ele fosse o terapeuta, e aí o terapeuta reproduza a fala, para que ele avalie também outras alternativas relacionadas a queixas. Então, a dramatização ela tem vários ensejos que podem ser aplicados também, tá? E aqui, por penúltimo, a Judite coloca a técnica da pizza também, que é uma estratégia que faz com que o paciente use de uma forma gráfica a reflexão sobre organização, sobre prioridades,
sobre ordenamento das suas emoções, uma hierarquia daquilo que ele considera mais problemático ou não. Enfim, também podem ter diversos contextos o uso dessa técnica e eu mostro aqui para vocês que pode ser usada aqui. Tanto aqui, por exemplo, a gestão do tempo, né? Então, o que gastou efetivamente com o tempo, emoções, diversão, amigos, trabalho, escola, né? Então, é uma técnica bastante útil também. Outra estratégia que a Judith traz nesse capítulo, e ela daí sim finaliza, é o das autocomparações. E ela fala então que essas autocomparações podem ser feitas no sentido de ajudar o paciente a verificar que algumas das suas comparações são inúteis, porque por vezes ele pode colocar como meta alguém que tem condições completamente diferentes da dele. E às vezes as comparações consideram apenas o resultado final, né, do esforço do outro. Então, poxa, eu não consigo nada, mas fulano consegue tudo. Mas será que eu estou disposta a passar pelo que o fulano passou para ter aquele resultado? Ou eu estou querendo apenas o resultado dele? Estou comparando apenas o resultado dele com o meu resultado. Né? O paciente e nós mesmos dificilmente comparamos os processos, né? A gente compara resultados. E aí, claro que é uma comparação injusta. Por isso que a estratégia da autocomparação, para que você consiga avaliar os seus avanços, o quanto antes você não conseguia fazer determinada coisa e hoje você já consegue lidar, manejar, resolver de forma mais funcional. Então, essa é uma outra estratégia também que a Judith coloca. Certo, gente? Então, nesse capítulo, são essas estratégias que ela traz, relembrando apenas sobre a importância de nós conhecermos as estratégias, porque é a partir daí que nós planejamos o tratamento. Muitas pessoas falam assim, Ana, como é que eu planejo o tratamento? Olha, você precisa conhecer as estratégias disponíveis para que, a partir da avaliação e da conceitualização do caso, você saiba quais ferramentas utilizar. É como se você olhasse para uma caixinha de ferramentas e soubesse identificar a função de cada uma. Mas isso você só sabe conhecendo cada uma dessas estratégias. Então, dediquem-se, leiam sobre elas. Existem literaturas específicas sobre cada uma das estratégias aqui propostas, muitas delas, por exemplo. O lance é estudar de verdade, não ter medo de aprofundar o conhecimento, porque é isso que vai te dar segurança na prática clínica também, certo? Gente, muito obrigada então por mais esse encontro. Nos vemos no próximo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.